Interação Podcast no ar. Eu quero dar as boas-vindas para você que ainda não é inscrito e para você que já é inscrito do nosso canal, acompanha aqui o nosso pod toda quarta às 8 horas da noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito sério. A gente vai falar sobre tráfico de pessoas, tráfico de crianças, abuso e tantos outros temas que a gente sabe o quanto dói na alma. Mas antes de eu falar quem é o meu convidado e que vai nos direcionar nesse papo de hoje, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, ao presidente dos Sim Comerciários aqui de Mogi das Cruzes, Suzano, Beritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, como vocês sabem, faz um trabalho excepcional junto aos trabalhadores há muitos anos e levanta uma bandeira importante da violência contra a mulher. Inclusive, se você quiser conhecer mais do trabalho do seu Jair junto aos Sim Comerciários, é só você acessar o site na tela. Vamos falar de coisa gostosa? Olha, vem lançamento essa semana, sexta-feira eu tô lá em São Paulo porque a Pepper Blend traz novidade no mercado. Para você que não conhece, a Pepper é uma das maiores empresas do setor alimentício voltada ao mercado adulto. Lá você encontra diversos produtos para namorar, viu? Tem caneta saborizadora, gel deslizante e a linha do momento que está fazendo sucesso, que é a linha Mo, a molhada. Tem a linha de autocuidado, com sérum redutor de manchas, colágeno, tem a mousse corporal para você passar após banho com sabor de framboesa, uma delícia. Aí você pede para o Love ou para a Love passar após banho e usa a sua imaginação. Tem também o casalzinho do momento, que é a linha de energéticos Mo e Mozão. Ambos têm maca peruana, aumenta a libido, tem colágeno, tem fibras. Olha, é uma infinidade de produtos para você poder trazer mais sabor e diversão na hora da relação. Suapepperblend.com.br para você comprar e enviar para todo o Brasil, viu? E olha, eu acho que você, assim como eu, que é dono de casa, sabe que a gente precisa de praticidade e segurança na hora de descartar o lixo. Principalmente para você que é empresário, tem restaurante, tem hotel, precisa fazer descarte de lixo mais denso. A Embalixo, ela traz uma variedade de sacos de lixo para você poder ter essa segurança na hora do descarte. Você encontra nos maiores e melhores atacados e mercados do país. Você encontra a linha reforçada para um lixo mais denso, você tem a linha PET para você tirar as necessidades do dog da rua e não ficar aquele mau cheiro, que ele neutraliza o odor das necessidades do seu cãozinho. Tem para o carro. Gente, é uma infinidade de produto e o que eu mais gosto, que isso eu acho fabuloso, é a linha bloqueador de odores com alça. Vai fechar o lixo, puxou a alcinha simples, o lixo já fechou, não precisa pegar, é só descartar. Praticidade. E ele vem com um bloqueador de odores com aroma de lavanda. Aquele mau cheiro que fica geralmente no lixo, não fica no ambiente, porque ó, passa perfumado que você nem sente mau cheiro. Pois é. Aí você já sabe, né? Saco de lixo tem nome, gente. É Embalixo. E ó, março tá aí, ó, já chegando na metade, já estamos indo para abril e você já fez o seu planejamento financeiro? Se você não fez, entre em contato agora mesmo com a Garcia Seguros e Consórcio. Através de um consórcio, você pode fazer um bom planejamento financeiro. Eu fiz o meu, comprei uma carta de investimento lá, fiz o meu consórcio, estou pagando mês a mês, ansiosa para ser contemplada e contar aqui para vocês que saiu minha contemplação. E você pode, tem para imóvel, para você que quer comprar um imóvel, um carro, tem até para estética. A gente tem tanta linha de consórcio que você nem faz ideia. O pessoal da Garcia Consórcio pode passar para você. E se você for contemplado, você escolhe. Se você quer vender a sua carta e lucrar de 30% a 35%, se você quer esperar até o finalzinho do consórcio lá, né, e pagando, e receber o valor corrigido, ou se de repente você já quer fazer a aquisição do seu bem. Olha, é só você entrar em contato. A Garcia Corretora nas redes sociais, você mantém aí o seu contato com eles e tira suas dúvidas. Fechou? Bom, como eu disse no começo do nosso pod aqui da abertura, hoje a gente vai falar sobre um tema muito sério. A gente tem visto aí o caso Epstein, por exemplo, o quanto isso estourou, crianças envolvidas, tráfico de gente, e isso é um assunto que já é falado há muito tempo, mas agora, com o poder das redes sociais, isso daí disparou total. E a gente sabe o quanto isso é delicado, me embrulha o estômago. Mas a gente vai falar hoje com ele, que é delegado-chefe da Assessoria Policial Civil da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Dr. Hélio Bressan. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Tamara. É uma alegria, pode ter certeza, muita alegria estar aqui junto com você. Prazer enorme. E são 40 anos já de atuação, né, doutor? 40 anos como delegado de polícia. Parece que foi ontem que começou. A gente estava falando, ele falou,
Charmoso, né, gente? Todo elegante aqui hoje no Pod 60 e... 7 anos. Caramba, olha. Tô Me diz aqui. uma coisa, você é natural de São Paulo? São Paulo. São São Paulo. Paulo, São Paulo capital. E desde cedo você tinha esse sonho de atuar como delegado de polícia ou não? Isso Você foi do sabe nada? que, assim, você me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu acho que é muito legal. Eu sou filho de 2 operários. O meu pai era tipógrafo, uma profissão que nem existe mais hoje, Uhum. e a minha mãe era tecelã, trabalhava na indústria, no Matarazzo e tal. E era uma vida muito difícil, sabe? Eu vou dizer para você, eu não vou te falar que eu passei fome, que é mentira, não Uhum. passei, mas passei vontade de comer muita coisa. Sabe? Quando você não tem dinheiro Não, para. Mas meu pai e minha mãe, né, sempre assim, pensaram muito. Né? Eu tenho um irmão, meu irmão é médico, doutor em medicina. Eu tenho mais 2 irmãs que são filhas do meu pai também, que são formadas. Ou seja, a gente sempre batalhou muito para poder chegar, né, com honestidade num lugar e ter o seu lugarzinho ao sol. Uhum. E eu fui fazer uma faculdade de Direito e lá eu conheci um cara que era meu colega de classe, de faculdade, e ele era investigador de polícia. E aí eu comecei a ir com ele, frequentar um pouco as delegacias. Não, vamos comigo na delegacia, vamos não sei o quê e tal. E eu peguei aquele gosto por aquilo. Aí eu me formei, fui advogar, mas sempre com aquela ideia, eu quero ser delegado de polícia, eu quero ser delegado de polícia. Então já começou ali na faculdade Na mesmo. faculdade. Aí não deu outra. Eu fui, o primeiro concurso que eu fiz, graças a Deus, passei. Ah, que bênção. E estou aqui até hoje, né? 40 anos como delegado de polícia, é uma história. E como eu disse, né, a gente estava batendo um papo antes aqui, eu faço o que amo e amo o que eu faço. Eu acho que isso que me dá alegria, satisfação, prazer de trabalhar. Tudo que a gente faz com amor, a gente faz com dedicação, a gente não chama nem de trabalho, né? Uhum. Não chama nem de trabalho. Eu falo para o pessoal o seguinte, sabe? Quando o cara fala assim, eu tenho que trabalhar, tem que, quer dizer obrigação. É completamente diferente de você acordar de manhã e falar assim, pô, agora eu vou trabalhar. Quer dizer, você vai com ânimo, com vontade de fazer, sabe? Eu sinto, eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu não queria ter outra profissão. Eu sou extremamente feliz, realizado no que eu fiz até hoje, percebe? E, assim, com a consciência tranquila de ter feito sempre o que eu entendi que era o melhor. Te disse que nós, delegados, a gente faz o primeiro julgamento da causa. Né? Às vezes um policial militar, ou mesmo civil, ou a guarda civil, sei lá, qualquer um da força de segurança apresenta uma pessoa para você dizendo que essa pessoa cometeu um crime. E você precisa analisar e entender na hora. Você tem que julgar na hora. Você julga o que aconteceu para ver o que você vai fazer. Entendeu? Então, é complicado, mas te dá uma responsabilidade imensa sobre aquilo que você vai fazer. Querendo ou não, você carrega ali o destino da pessoa que está sendo acusada. Exatamente. Ou que cometeu o crime, de repente, né? Inclusive, até começar falando sobre isso, a gente falou isso agora, ainda há pouco nos bastidores, eu acho que com certeza é dúvida de muita gente. A gente sabe que existe a polícia militar, tem a polícia civil. Qual que é a diferença de um para o outro? Quem que pega primeiro? Quem que resguarda primeiro? Você já falou que você julga, né? Posso chamar de você? Já estou íntima do doutor. Quem que zela e quem que dá o segundo passo depois que o crime ocorre? As coisas funcionam assim. Você tem uma divisão dentro da segurança pública, com a polícia militar é a polícia que faz o policiamento preventivo e ostensivo. Ou seja, é a polícia que existe para que o crime não aconteça, ok? Ela faz a prevenção e ostensivo, por quê? Porque está todo mundo fardado, você está vendo lá, você conhece, você vê quem é o cara que é policial, ele está com a farda policial. Nós temos também a polícia técnico-científica, que é a polícia que faz as perícias, que vai analisar documento, vai ver o que tem no celular, vai ver uma mancha de sangue, aquelas perícias que a gente normalmente vê em filme e tal. É a polícia técnico-científica. E eu pertenço à polícia civil. A polícia civil é a polícia judiciária. É a polícia que vai agir depois que o crime aconteceu para fazer aquela investigação
e submeter, através do inquérito policial, a apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora, a Polícia Civil também pode fazer um preventivo especializado, a Polícia Civil também pode estar na rua, pode prender uma pessoa, como as guardas civis prendem, como a Polícia Penal, às vezes prende, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e assim sucessivamente. Então, mas a divisão é basicamente essa, né? A gente fala mais da Polícia Civil, Polícia Militar, que elas acabam se completando. Sim. Uma tem que fazer a prevenção e a outra, se a prevenção não funcionou, vai ter que fazer um inquérito policial para apurar o que está acontecendo. E hoje com rede social ainda, eu acho que, eu não sei, imagino eu, né? A rede social, ao mesmo tempo que ela é um grande aliado de vocês hoje, esse poder da internet, né? Acho que facilitou muito a questão de vocês levantarem informações, de vocês irem atrás de provas, mas ao mesmo tempo ela atrapalha muito, não atrapalha em alguns aspectos? Porque tem pessoas que criam muitas ideias, não existe isso. Tudo depende de como você usa aquilo, né? Se você tem é a mesma coisa que um carro. Se você dirige ele dentro das normas, né? Você vai na tua faixa, respeita a velocidade, tudo deve transcorrer normalmente bem. Agora, se você pega o carro e sai voando a 150 por hora numa travessinha, você corre o risco de matar os outros. Então, conforme você usa, é a maneira que vai te dar problema, não. A internet é maravilhosa. As redes sociais são maravilhosas. O problema é como as pessoas usam tanto a internet quanto as nossas redes sociais, né? Sim. Você comentou ainda há pouco sobre a questão de que vocês acabam fazendo o julgamento, né? Vamos colocar assim, né? O primeiro julgamento da pessoa que chega ali acusada de um crime. A internet ela tem muito poder de já tirar a conclusão em cima de base ou em cima do inquérito de vocês, ou às vezes por livre e espontânea vontade já sair julgando. Isso acontece muito e tem casos de pessoas que às vezes não têm culpa, claro que tem que passar por todo esse processo e fica aquele estigma, aquela coisa que, poxa, todo mundo me atacou e agora como é que eu vou tirar isso? Como que vocês lidam com essas pessoas que muitas vezes se veem livres das acusações para elas poderem se reinserir novamente na sociedade? Você tem as duas coisas que podem acontecer. Você achar que a pessoa não fez nada e foi ela quem fez, depois a investigação vai mostrar isso. E pode acontecer exatamente o contrário. Você achar que foi aquela pessoa que fez e a investigação te mostrar depois que não foi ela que fez aquilo. A função da Polícia Civil, em especial, é a busca da verdade real. A Polícia Civil não é um órgão acusatório, percebe? Nós temos que apurar o que de fato aconteceu, até para dizer, olha, essa pessoa não cometeu isso. É que o Brasil é muito imediatista sob esse ponto de vista, camarada. O pessoal primeiro julga, condena, melhor dizendo, primeiro condena para depois fazer o julgamento, percebe? Então, esse é um problema crônico no Brasil. E as pessoas querem que você dê a decisão muito rapidamente. E, às vezes, isso não é possível, né? Uma investigação, às vezes, demora um pouco, porque você tem que procurar as provas, ter certeza de que aquilo fez. Hoje, nós temos um instituto da colaboração premiada. Essa colaboração premiada, se você não souber como trabalhar com ela, isso fica complicado, porque, veja, a pessoa está falando, o colaborador, mas não é só porque ele falou. Depois que ele falar, eu tenho que pegar tudo aquilo que ele falou e comprovar que o que ele falou efetivamente é verdade. Percebe? Ele pode ter o interesse de estar mentindo para a gente, para comprometer uma outra pessoa, que às vezes não tem nada a ver com aquilo, mas é difícil, porque, como eu te disse nos bastidores, é o seguinte, é complicado, porque você tem que fazer o primeiro julgamento. Se tem um procedimento dentro do inquérito policial que a gente chama de indiciamento. Quando você indicia uma pessoa,
entre aspas, você dá para essa pessoa uma identidade de bandido. Uhum. E quando você dá uma identidade de bandido, para tirar aquilo é muito complicado. Então, a responsabilidade por esse primeiro julgamento que o delegado de polícia faz é muito grande. Você tem que ter muita consciência do que você está fazendo, porque você pode, num ato, se você não pensar corretamente, se você não analisar todas as provas, tudo o que está acontecendo, né, acabar com a vida de uma pessoa. Talvez você não lembre, porque você é nova, mas houve uma história de uma escola de base que se falou, pô, acabaram com a vida daqueles caras, a vida deles arruinou. Eles tinham uma escola e fizeram uma acusação contra eles que não era verdadeira. Mas isso só anos e anos depois. Quer dizer, e esse camarada que era dono, a família que era dona dessa escola, terminou fazendo aquelas cópias de xerox para vender para os outros. Tal. Você imagina, acabaram com a vida das pessoas. Ou seja, e ninguém reparou esse dano. Ou seja, depois de anos que foi comprovado que não era verdade o que tinha acontecido. Não era verdade e isso gerou um problema. Esse é um caso clássico, né? Dentro das próprias faculdades usam esse caso para poder te falar, olha, tá vendo como é perigoso, você precisa fazer um julgamento, você precisa saber o que está fazendo, né? Sim. Não, eu perguntei isso porque a gente teve agora recentemente, foi antes de entrar na parte de falar de abuso infantil, enfim, o que explodiu, e eu falo porque esse final de semana, estava contando nos bastidores também, nós tivemos aqui em Brás Cubas, cidade vizinha, um amigo resgatou um cachorro todo, assim, requintes de crueldade o que fizeram com o cachorro. Teve que amputar o rabo, o cachorro todo machucado, o baço lesionado. Graças a Deus levantamos o dinheiro através das divulgações que nós fizemos. Muita gente ajudou, até agradecer o pessoal aqui da cidade que apoiou. Bem legal, bem legal. E isso mexe com a gente, porque são seres indefesos. E a gente teve o caso do Orelha. Aqui eu não sei nem se vão conseguir descobrir quem foram, mas o do Orelha, isso daí tomou uma proporção muito grande. Eu, em determinados momentos, fiquei muito chateado com o caminho que aquilo foi tomando, mas eu não faço nem ideia se isso realmente, de fato, vai se findar do jeito que a gente gostaria. A gente viu que agora saíram novas leis que endurecem ainda mais a questão dos maus tratos, mas como que vocês veem essa situação? De que forma a gente consegue colocar isso na cabeça do brasileiro e forçar mesmo as entidades a trazer com mais ênfase a tratativa de ampliar a questão de maus tratos, né? A questão de pessoas que agridem animais, e como que esse caso do Orelha pode ainda se findar? A gente pode ter um final feliz para isso? Eu acho Claro que feliz não vai ser porque o cachorro já morreu, mas no sentido de se sentir o Orelha, né? Ver que o caso foi concluído. Porque são crianças, são jovens. Eu vou te contar uma coisa antes de falar isso. Um dia eu chego em casa, tinha um cachorro novo. Um cachorro todo arrebentado, sem os dentes da frente, com os olhos meio cego. Nós fizemos uma funilaria e pintura, como diz o outro, né? Minha mulher trouxe o cachorro para casa, o cachorro ficava embaixo de um carro. Ele está lá conosco até hoje. Está velhinho, né? Quer dizer, você tem que ter amor pelos animais. Isso, sim, eu não estou falando, não estou inventando a roda. Agora, no caso do Orelha especificamente, eu acho que a punição não vai existir. Porque pessoas que são, né, menores de idade, uma coisa... Depois nós vimos até, inclusive, a participação dos familiares que foram indiciados porque foram pressionar, coagir testemunha. Quer dizer, gente que não tem a menor senso de responsabilidade na criação dos seus filhos. Porque você há de convir comigo, qual é o exemplo que esses caras estão dando? Olha, vocês foram lá e fizeram essa maldade, e a gente vem aqui e passa a mão na cabecinha de vocês. E olha, eu vou te falar, eu ouvi uma juíza, a doutora Vanessa, que está na vara da infância e da juventude, ela dizendo o seguinte: os casos mais violentos são proporcionados por pessoas de classe média alta.
de gente que tem capacidade financeira para pagar uma boa escola para o filho, para dar uma boa educação. Só que o limite não existe. Quer dizer, quando você falta com respeito com um cachorro, né, que é um ser inofensivo, né, que é dócil, você sai de casa, o cachorro balança o rabo. Você vai até a esquina, esqueci o telefone. Você volta, quando você chega, ele já está balançando o rabo de novo para você. Ele está sempre querendo fazer festa com você. E como é que alguém pode fazer uma maldade com um cachorro? Percebe? A gente saiu. O país, Tamara, essa é a grande verdade. Nós estamos de cabeça para baixo. Não é mais possível aguentar o grau de violência que nós estamos vivendo. Está aí os feminicídios que não me deixa mentir. Sim. Percebe? É dizer, até quando? Até onde nós vamos suportar tudo isso? E o Brasil também tem uma moda, né? Vamos aumentar a pena. Tudo se pensa em aumentar a pena. Em alguns casos eu até concordo que precisa realmente aumentar a pena. Mas em outros, eu acho que o que precisa é cumprir a pena. Sim, é porque aqui no Brasil a maioria das pessoas cometem crime e acabam saindo. A cadeia parece uma porta giratória. O cara entra aqui e sai ali. Eu acho que Estados Unidos agora que está com pena de morte para quem abusar de criança, não é isso? A Flórida acaba de aprovar pena de morte. Você imagina como isso é sério. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Podemos até falar já, não tem problema, estou à sua disposição. Mas eu quero dizer o seguinte, a selvageria, né? A falta de humanidade. Sim. A gente até para para pensar, será que a pessoa ela nasce com essa coisa da crueldade, ela já nasce bandida ou ela se torna? Eu não Porque não creio. É possível. Eu, sinceramente, isso é doença. Creio. Eu acho que não. Eu acho que o cara, o meio vai transformando, as relações, as liberdades que vai se dando, né? Algumas pessoas entendem que as crianças precisam ser educadas na escola. A escola foi feita para transmitir conhecimento. Sim. Educação, pai e mãe tem que dar. E dê na sua casa. Então, você, pai, você, mãe, tem que dar limite para o seu filho. Ou não, isso aqui não. Fazer você respeitar. Percebe? Eu estou muito à vontade para falar isso, porque desde pequeno, né, meu pai e minha mãe já faleceram, tal. Mas a gente tinha dentro de casa, né? Você respeita os mais velhos, você respeita a professora. Chegava meu tio, minha tia, bença tio, bença tia. Se entende? Era uma situação completamente... Eu não quero que a gente volte quando eu era criança. Não é isso. O mundo evolui, tal, tá tudo bem. Mas respeito, eu acho que nunca respeito acabou. É uma coisa que se carrega para a vida. Não tem como. Acho que respeito é a base. Porque não existe nada na vida sem respeito. Né? Se você não respeita o outro, o espaço do outro, uma vida, o que você espera do amanhã? Não existe isso. Não tem, essa questão da orelha, eu imagino mesmo que vai... Se não for um dos casos mais difíceis para se findar justamente por quem está envolvido nisso, é como o senhor disse, né? Acredito que talvez não tenha resolução. Mas eu ainda espero que existam penas mais severas. Tamara, vamos fazer o seguinte. Quantas orelhas você acha que já tivemos? Diversos outros. Então, a gente precisa mudar a nossa cultura, né? Para trazer isso para uma cultura de respeito. Nós, de tempos para cá, você veja, vamos falar na segurança pública, onde eu atuo. Hoje, a principal coisa que se pensa dentro de segurança pública é como proteger quem comete o crime e não proteger a vítima. Então, eu sou terminantemente contra isso. Eu vou te dar um caso aqui que é um caso verídico. Aconteceu. Né? Uma senhorinha, às 5 horas da manhã, está num ponto de ônibus, ela é diarista, vem 2 camaradas numa moto, empurra ela no chão para roubar o celular, rouba o celular dela, ela cai, eles são presos mais adiante, mas ela caiu e quebrou o braço.
Em 24 horas, esses 2 caras que foram presos foram levados à presença de um juiz de direito, que, na verdade, é o Estado, na famigerada audiência de custódia. Ou seja, quem cometeu o crime, em 24 horas, está na presença de um juiz de direito só para dizer para esse juiz se ele foi maltratado, se bateram nele, o que aconteceu de maldade para aqueles 2 caras que acabaram de derrubar uma senhora, quebrar o braço dela, roubar o celular. diarista, quem é que vai cuidar dos filhos dela? Então, o que é que eu defendo? Eu defendo que em, no máximo 24 horas, essa vítima é que tem que ser atendida. Médico, psicólogo, assistente social. Porque não precisa. Como é que ela vai sustentar os filhos? Como é que ela vai tocar a vida dela? Como é que ela vai comprar remédio? Como é que ela vai fazer as coisas? Ou seja, o Estado tem que dar preferência para a vítima e não para quem cometeu o crime. Você percebe? É completamente diferente. Enquanto a gente não muda essa cultura, o que está acontecendo? Nós estamos vendo o país virar de cabeça para baixo. Tá um caos o país. Nós vemos 4 adolescentes matar um cachorro a paulada. Um bando de homem matando mulher a rodo, feminicídio em alta. Para cima e para baixo do jeito. Achando que vai ficar impune. Você concorda? Não dá mais. Nós chegamos num grau. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que é, assim, eu reputo de muito importante. A polícia consegue controlar todos os índices de criminalidade. Se tem uma rua que está tendo 10 roubos de carro, a gente vai lá, vai prender esses caras, vai acabar, não vai ter. A gente controla o índice de criminalidade. Mas violência, como é que eu consigo controlar 4 adolescentes para não matar um cachorro? Como é que eu consigo controlar um pai para não jogar a filha pela janela e deixar essa menina morrer? Para a filha abrir a porta da casa e entrar o namorado e o cunhado e matar a mãe e o pai a paulada. Isso é violência. E nós estamos vivendo na violência. E essa violência, me parece, às vezes, que até é incentivada. E existem canais hoje na Deep Web que eles falam que as pessoas ainda enaltecem isso, né? Fazem como desafios, como se isso fosse algo surpreendente, a pessoa fosse, né? Elas passam por testes. Como que vocês acompanham isso? Vocês conseguem ter acesso a esses canais, a identificar essas pessoas? É um trabalho muito difícil. Olha, nós temos um departamento de homicídios, no departamento de homicídios, que, aliás, brilhantemente está sendo dirigido pela doutora Ivalda, e a Lu Peixoto, que é a delegada que cuida de pedofilia lá em especial, que também tem feito um trabalho magnífico, com toda a sua equipe. Ninguém faz nada sozinho. Tá? A equipe que elas têm lá é realmente muito boa, muito qualificada, e isso tem sido acompanhado para e passo. Agora, é fácil? Não é fácil. É muito difícil você prender um pedófilo, por exemplo. Né? Você precisa pedir um mandado de busca, você precisa quebrar o sigilo para saber onde que aquele computador está. Você, para prendê-lo em flagrante, ele precisa estar atuando no momento em que você vai fazer a prisão, senão não é um flagrante. Ok? Eu prendi mais de 50 pedófilos, 60, sei lá, eu não lembro mais, perdi o número. Mas eu estou dizendo, mas é difícil, é difícil. Você precisa de toda uma expertise na investigação, você precisa ter um profissionalismo imenso, porque, normalmente, quando você vai chegar na casa onde consta que aquele computador está funcionando sob o ponto de vista para fazer esses aliciamentos e tal, quando você chega lá, o computador está no nome do pai, da mãe do pedófilo. É de outra pessoa, né? Entendeu? Então, veja, você pede um mandado para ir na casa daquela pessoa, mas não é ela efetivamente. E a gente vai sabendo lidar com isso, percebe? Você olha, você fala, pô, essa pessoa tem 86 anos, como é que esse cara não tem nada a ver com isso? Não é ele. Mas você chega lá, tem desculpa a expressão aqui, né? Mas tem um tiozão lá que está lá no computador fazendo as barbaridades dele. E é perigoso até prender. Porque perigoso prender no sentido, eu quero dizer o seguinte, no momento da prisão, se você não souber como fazer isso, você corre o risco do pedófilo se matar.
Ele se mata. Porque, veja, o pedófilo tem dupla personalidade. Uma personalidade ele tem na vida comum dele. Uhum. Tá aí o piloto da Latam, que não me Sim, deixa é. mentir, o Epstein, que não me deixa mentir, Exato. ok? Mas na Deep Web, no submundo, ele é outro camarada, ele é outra pessoa. Então, ele vai passar por uma vergonha, entre aspas, porque ele sabe, porque os vizinhos não sabem que ele é assim, a família não sabe, nem pai e mãe às vezes não sabem. Tanto que depois, quando descobrem, fica aquele Exatamente. choque, né? Não acredito que estava do meu lado aqui. Isso. Agora, não esqueça que não é só gente mais velha. Sim. Hoje você tem garotos que fazem coisas que... Garotos e garotas, não é só homem, não é só mulher, é todo mundo. Que fazem coisas que, se eu contar, você não acredita. Que ficam tentando fazer as pessoas se matarem do outro lado, na web. Quer dizer, é muito... É um mundo surreal que tem por trás surreal. das redes. É muito surreal. E a gente precisa estar preparado. E eu posso dizer para você que a Polícia Civil de São Paulo está preparada. Mas eu quero dizer o seguinte, também, nós precisamos de mais. Nós precisamos de muito mais. Porque não é possível uma pessoa desaparecer, a gente não sabe o que aconteceu. Você entende? Nós precisamos de muito mais estrutura. A vida humana não pode ser tratada como se ela não valesse nada. A gente sabe que hoje tem câmeras, acho que antigamente era muito mais difícil você tentar descobrir o que aconteceu, o paradeiro de uma pessoa que desapareceu. Porque quando você vai fazer a denúncia, você faz a denúncia do desaparecimento, não é? Acho que é isso. Isso. Aí hoje com câmera fica até um pouco mais fácil esse trabalho para fazer a identificação, saber onde, quem pegou, quem sequestrou, o caminho que se levou, ou ainda assim é um trabalho muito delicado, difícil. É um trabalho delicado, Tamara, mas você está falando exatamente como é. Então, é bom para a gente esclarecer para quem está assistindo a gente aqui, entender como é que isso aqui funciona. Normalmente, quando desaparece uma pessoa, e se você vai à delegacia, muita gente fala isso para mim, e é verdade mesmo. Fala, não, você tem que esperar 24 horas para isso acontecer. Não tem que esperar 24 horas, coisa nenhuma, mas entenda o que eu vou dizer agora. Quando se trata de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, a investigação tem que ser imediata, porque a gente pode dizer que nas primeiras 3 horas a chance de você resgatar essa criança e conseguir recuperá-la vai fazer a diferença entre a dor eterna que uma família vai sentir ou a felicidade de um reencontro. São coisas que a gente não pode deixar para lá. Agora, existem situações em que o cara chega na delegacia e fala assim, isso aqui meu filho sumiu. Quantos anos tem seu filho? 48. Mas seu filho, por que sumiu? Ele saiu e não voltou mais. Às vezes o cara é usuário de droga, às vezes o cara tem um problema de alcoolismo, às vezes o cara tem depressão, às vezes tem uma coisa, tem outra. Às vezes ele saiu, foi para a casa de alguém, não conseguiu devolver uma ligação. Resultado. Então, a gente às vezes pede que tenha prudência. Calma, vamos procurar primeiro para ver se a gente acha. Porque senão começa a virar... não dá tempo suficiente, né, para a pessoa reaparecer. Porque muitas das pessoas que desaparecem, reaparecem. Vou te falar um número aqui. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que em 4 anos desapareceram 90.256 pessoas. É muita gente. 4 anos. Mas dessas 90.000, 55.400 voltaram. A gente não sabe como voltou. Não sabe se voltou morta, não sabe se voltou porque estava preso, não sabe se estava no hospital, não sabe se morreu. A gente não sabe. Eu não tenho esse número. Mas ainda assim, 30.000 pessoas estão desaparecidas. Sumiram. E tem casos que muitas vezes não chega nem ao fim, porque a pessoa literalmente sumiu. A gente tem casos até de pessoas famosas, que tem irmã que desapareceu e não apareceu até então. Então, mas você imagina uma cidade de 30.000 pessoas em 4 anos sumir, desaparecer. Percebe? Nós temos que tomar uma providência, gente. Porque, é uma das piores dores que alguém pode sentir, Tamara.
Ah, eu Sabe não por duvido. A quê? dor da perda já é difícil, Não, mas mas você sabe que a pessoa morreu porque chegou a hora dela. Mas agora, quando uma pessoa some e a incerteza do exatamente que isso. aconteceu, às vezes você quer encontrar só para você poder enterrar, para você ter a certeza de Mas que você foi sabe o que enterrado com acontece? dignidade, Aquela mãe, aquele pai, fica o dia inteiro olhando para a porta, esperando voltar. esperando que aquela pessoa vá entrar. Essa dor é perpétua. Percebe? Não tem como você tirar. Quando os caras falam, no Brasil tem prisão perpétua? Tem, da vítima. A família da vítima. Essa dor é perpétua. Você não tira dela. Como é que você vai... Sabe? É desesperador você olhar e conversar com... É lógico, eu sou um profissional, eu tenho que me manter como um profissional. Mas antes de ser profissional, eu sou um ser humano. Eu estou entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa. Né? Eu não sinto a dor que ela está sentindo, mas eu sei que ela está sentindo uma dor tão profunda que nós precisamos tomar uma providência, precisamos fazer alguma coisa. Não é possível as pessoas desaparecerem e ficou por isso mesmo. Você registra um boletim de ocorrência de desaparecimento, e daí? E, vou falar para você, nessa mesma divisão lá no Departamento de Homicídios, tem uma divisão de pessoas desaparecidas, eles encontram muita gente. Agora, com o Smart Sampa, tem muita gente que acaba aparecendo. Percebe? Então, não é que ficou por isso mesmo. Não, a gente vai atrás, procura, você faz tudo. Às vezes, você chega num ponto que é uma encruzilhada. Não tem mais um caminho. Eu sou um cara que me pauto pela verdade, pela realidade. Eu não almoço, eu não janto imaginando um banquete. Eu tenho que comer verdadeiramente. Então, a verdade, por pior que ela seja, ela é boa. Ruim é você viver na ilusão. Viver na incerteza do que aconteceu. Acho que isso daí é a dor mais acho que difícil de uma pessoa, é carregar para o resto da vida a incerteza do será que volta? Você imagina toda vez que é aniversário daquela pessoa, né? Essa pessoa foi assim, aconteceu isso. Sabe, são lembranças que não saem da cabeça de uma pessoa e que você não tem como apagar. Como é que você vai apagar isso? Não tem como. Não sei, desculpe, eu acho que não tem psicólogo que consiga dar um jeito nisso. É uma dor, como eu falei, perpétua. Então nós precisamos estar atentos com isso. Falando em psicólogo, eu acho, não sei se já te direcionaram a esse tipo de pergunta, mas eu imagino que para vocês tem que ter um bom acompanhamento de um terapeuta, um psicólogo, porque vocês devem lidar com muita coisa. Como é que vocês trabalham esse lado emocional para que vocês não se sintam tão afetados com essa dura realidade? Você sabe, eu acho que o trabalho massacra a gente mesmo. Nós não temos ninguém. Nós temos até um departamento com psicólogos, né? Mas aí é um caso mais específico de algum funcionário e tal. Mas a gente não tem isso. A gente trata isso com muito profissionalismo. Eu costumo fazer uma comparação e dizer o seguinte: você já imaginou se na hora do enterro o coveiro começar a chorar? Não tem como. Então não tem enterro. Agora, nós temos que ser profissionais. Mas, volto a insistir, isso não tira da gente a nossa característica de ser humano. Eu sei sentir, eu sei perceber o que está acontecendo. E isso é o que nós falamos no começo do nosso programa aqui. Respeito. Sim. Você tem que respeitar a outra pessoa. Não importa quem ela é, não importa qual é a classe social a qual ela pertence. A dor é a mesma. A dor é a mesma para um cara que é rico, para um cara que é pobre. Sim. Se desaparecer um filho da pessoa. Agora me diz uma coisa, delegado. A gente sabe que, infelizmente, antes de eu falar da parte das crianças, eu quero tocar num assunto que também cresceu muito. Eu tenho um rapaz que eu sigo na internet, o Guipa, até mandar um beijo para ele, que ele abraça muito essa questão essa linguagem dos rapazes que falam muito, eles incitam, né, os red pills. Você vê o crescimento do feminicídio, o número de mulheres agredidas. O Guipa defende
nossa, a mulherada com uma ênfase, ele mostra mesmo os rapazes. Eu acho que todos os homens deveriam ter essa visão que ele tem, sabe? De tomar a frente mesmo, porque muitas vezes a gente se sente muito acuada, indefesa. Como que você se relaciona com alguém se você não sabe se a pessoa de repente tem um discurso red pill, ou ela vai se mostrar depois se um príncipe encantado, um narcisista de repente? Hoje é difícil se relacionar. E a gente vê que a maioria dos rapazes muitas vezes acabam sendo soltos, não ficam lá. Não existe nenhum tipo de projeto ou algo que endureça essa lei para que esses rapazes não saiam à tona novamente às ruas e venham a fazer novas vítimas? Eu defendo que, sabe, ao invés de você colocar uma tornozeleira no pé do cara, ao invés de você fazer qualquer coisa, a gente construa um presídio e bota esses caras tudo lá dentro. Tranca a porta, fica aí. Devia ser perpétua a prisão para quem comete esse tipo de crime. Tamara, vamos ser sinceros. Comete crime quem quer. Sim. Você não, por que você não está preso? É o livre-arbítrio. Por que eu não estou preso? Porque nós não cometemos um crime, porque nós vivemos em sociedade e sabemos respeitar os limites de cada um. Entendeu? Eu não acho, desculpa o que eu vou falar aqui agora, mas eu não acho que roubar um celular para tomar uma cervejinha é uma coisa normal. Não, não é. Isso é absurdo. De Deus, quem acha normal. Não, como é que eu posso falar um negócio desse para alguém? Trabalhando 40 anos na polícia, eu posso achar que é normal? Eu te roubei o celular porque eu tô com vontade de tomar uma cervejinha. Vai trabalhar, cara. Passa a mão, pega uma picareta e vai quebrar pedra por aí, como diz o outro. Agora, serviço tem muito para fazer, não precisa quebrar pedra. Isso é uma força de expressão que eu estou usando. Mas é inaceitável. Eu vou falar uma coisa para você. Em 2003 para 2004, ainda não existia a Lei Maria da Penha. E eu fui ser delegado titular do município de Barueri. Eu fiz dentro da delegacia, naquela época, uma coisa que se chamou Casa de Amparo à Vítima. O que é que eu fazia? Às vezes uma mulher era agredida e ela conseguia chegar na delegacia para registrar. Mas você não podia prender o cara porque não existia lei para isso naquele momento. E o cara some, o cara desaparecia. Então eu abrigava essa mulher dentro da delegacia. Eu tinha um lugar onde tinha beliche, tinha chuveiro para tomar banho, geladeira pra com leitinho. Você está entendendo? Que a própria prefeitura me ajudava a fazer isso na época. Então, eu sempre tive preocupação com a vítima. Sempre, sempre. Nós fomos acolher. Porque aí no dia seguinte eu conseguia ter uma equipe, porque quando você está numa noite, num plantão na delegacia, é só aquela equipe de plantão, não tem mais gente ali, é mais difícil. Mas no dia seguinte, aí sim você podia acompanhar ela até a casa dela. Não, você vai pegar suas coisas, vai ficar aqui, vai sair, como é que é isso? Entendeu? Às vezes achava o marido, aí levava o marido para a delegacia, dava uma bela ensaboada nele, falou, que conversa é essa de você bater na sua mulher e tal? Em Santo André fizemos um trabalho também muito sensacional de que eles faziam um curso, a gente ia buscar o cara e trazia o cara para fazer um curso junto com a gente, para ele parar de agredir a mulher dele. Percebe? Existem coisas, Tamara, que a gente, se falar que é mentira, que é até cultural. Existem mulheres que, lamentavelmente, elas viam o pai bater na mãe. Sim, viviam isso. E depois ela se casa, ela acha que aquilo é normal. Isso não é normal, gente. Um homem não pode agredir uma mulher. Não pode. Ninguém pode agredir ninguém. Não, ninguém pode agredir mas... ninguém, até porque também o homem tem uma força totalmente que vai além da... Não tem como. Eu fico abismada. Eu já presenciei amigas, ajudei, falei, pelo amor de Deus, você denuncie, sai de relacionamento abusivo, ninguém merece. Já vivi isso na pele. Mas não, o feminicídio não começa com o tiro. Não começa com a facada. Começa numa palavra ou num gesto. Né? Começa com gesto, começa com aquele controle obsessivo, com ameaça, sabe? Você já deve ter ouvido, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Eu falo isso quase sempre. Se você ouvir essa frase, você corra, sai de perto desse cara, porque esse cara não serve. Esse cara não é homem para você.
Entendeu? Ele não é um homem. Pode ter certeza que ele não é. E eu vivi isso 4 anos da minha vida, ouvindo. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. É horrível. Custei. Depois de quantos anos? 10 anos. Eu separei do meu outro casamento, pois ele descobriu onde eu estava, entrou no lugar para falar que eu era meu ex-marido e que ia sair. Olha, foi surreal. Graças a Deus, hoje já segui o caminho dele. Mas espero não aparecer mais. Até brincando com a situação, mas é um caso sério, porque muitas outras mulheres não conseguem sair assim de uma forma mais tranquila de uma situação como essa, e muitas vezes acabam se vendo, né, envolvidas em casos de homens que realmente praticam feminicídio. Eu acho que deveria o amparo para essas existir. mulheres tem que ser mais efetivo. E precisa denunciar, que é o mais importante. Tem que denunciar, não precisa esperar acontecer algo mais sério. Não. É o primeiro sinal de alerta, já tem que começar a observar e denunciar, não é, delegado? Com toda certeza. Mas, independentemente disso, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos proporcionar uma estrutura maior para isso. Segurança, né? Então, eu diria a você o seguinte: será que o Estado não consegue deixar já dentro da delegacia, em especial as delegacias da mulher, que já tem, muitas delas até têm, mas as delegacias que permanecerem abertas, deixar lá uma assistente social, uma psicóloga, percebe? Para de imediato já trazer aquela mulher para saber o que está acontecendo, para ela contar, para ela falar. E aí a gente ter o amparo para ela. Para onde você vai, minha querida? Eu vou tirar você daqui e vou te colocar aqui. Calma. Calma, porque aqui você está segura que ninguém vai fazer nada para você. Mais uma para você saber. Em Taboão da Serra, eu consegui mudar a delegacia da defesa da mulher de um lugar para outro, porque era muito ruim onde estava, muito precário. Nós fizemos 4 suítes atrás da delegacia para acomodar. Quer dizer, você tem que ter. Vamos fazer convênio com as prefeituras ajudam muito, os prefeitos ajudam. Você percebe? Você fica aqui. Aqui você está parada. Ninguém vai entrar dentro da delegacia para agredir uma mulher. Percebe? E se tentar entrar, vai se dar mal. Com certeza, não tem nem como. Percebe? É só um louco para tentar fazer isso numa delegacia. Mas então nós precisamos aumentar isso. Nós precisamos de modificar essa legislação para dar muito mais amparo para as mulheres. Não é mais possível a gente aceitar que o cara acha que ele é dono daquela mulher e que aí ele quer se sobrepor a ela porque fisicamente ou até economicamente ele acha que ele pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Tem gente, tem homem até que acha, né, que só porque a mulher às vezes é mais independente, isso assusta ele já quer tomar a frente para falar, não, olha, aqui quem manda sou eu. Ou você obedece, não é assim? É complicado. Eu passei por muita coisa. Mulher independente com 40 anos assusta, de delegado, né? Você imagina o que eu já vi. Não dá nem para perguntar qual foi o caso mais absurdo que você viu. Porque tem tudo, eu posso falar. Todo caso é um caso, né? Não, sim. Não. Essa história de feminicídio, essa situação é terrível, porque é criança. Hoje, eles sequer, né, pensa que tem uma criança que está assistindo aquilo, né? Mata a mãe na frente dos filhos. Mas é uma coisa maluca. Isso quando não mata os filhos para pegar também no psicológico da mãe, como recentemente a gente teve o caso aí do rapaz, né, que matou os filhos e se matou depois. Aquilo é uma coisa que, olha, eu vou falar para você. Até agora, Tamara, não entrou. Você percebe? O que esse cara fez não tem sentido. Não tem sentido. Ele foi. Eu não quero ser ofensivo, mas eu preciso falar energicamente, dizer o seguinte: ele foi um covarde. Primeiro porque ele matou 2 crianças que não tinham absolutamente nada a ver com nada, né? E ele premeditou tudo que ele fez. Ele não fez uma coisa, nem que ele tivesse feito de sopetão, também não estava certo. Mas ele premeditou passo por passo. Ele escreveu, inclusive, uma carta. Quer dizer, o que ele queria? Ele queria acabar com a vida daquela mulher? Uma coisa absolutamente sem sentido. Não tem justificativa. Falando em criança ainda, até para a gente não estourar o nosso tempo, que a gente se deixar passar rapidinho. Vamos lá, rápido. A gente viu agora que
estourou esse caso Epstein. Eu lembro que desde pequenininha, minha mãe, minha avó sempre falavam, não fica na rua, ó, tem o homem do saco. A gente ouvia aquelas coisinhas que era para fazer com que a gente não ficasse muito... Mas ainda assim, dava-se para brincar nas ruas com um pouco mais de liberdade. Hoje já nem tanto. Não, mas nem a tanto gente não pode. Não pode, não tem como. Deixe. O caso de desaparecimento de crianças aumentou muito, não aumentou nesses últimos anos? Olha, eu vou te contar uma coisa. As estatísticas, para o meu entender, são subestimadas. E tem razão de ser isso. Mas não é subestimada só no Brasil. Eu acho que isso é no mundo. Porque, que nem a gente falou, se uma criança desaparece, você vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. Você não vai fazer uma de sequestro por conta de tráfico. Sim. E o tráfico de seres humanos, ele tem várias coisas que podem acontecer. Ou é para extração de órgãos, ou é para escravizar aquela criança, ou é para fazer pedofilia, adoção ilegal, e assim vai. Então, é muito sério isso que está acontecendo. Desaparece muita criança. Mas demais. Mas para você ter uma noção, eu acabei dizendo o seguinte, eu fiquei muito feliz de conhecer o Tim Ballard. Tim Ballard é um camarada fantástico, um ícone no combate à pedofilia no mundo. E aprendi com ele algumas coisas, aqui voltando para a história da subnotificação, dizendo o seguinte, que no mundo hoje nós teremos 30 milhões de pessoas que foram sequestradas por conta do tráfico de seres humanos. Desses 30 milhões, 10 milhões são crianças de 0 a 17 e desses 10 milhões, 2 milhões é por conta da pedofilia. Então, é uma situação muito séria. O Brasil está terrível. Agora, nós vimos aqui Marajó, vocês estão assistindo a gente, se troca uma menina por R$5 por um galão de óleo diesel. É absurdo, percebe? A gente dói. E não pense você que é só menina, não. É menino também. Também. E esse é o total descaso do Estado em relação àquelas pessoas que estão numa condição de miserabilidade. Que é precário aquilo. Mas completamente. As pessoas não têm o que comer. Então, você vê o pai levar a filha numa situação dessa. Olha, você imagina isso na cabeça daquelas crianças. Como é que essas crianças vão crescer? Elas crescem achando que aquilo era natural, era normal. Isso quando não deve passar. Será que mamãe vai me vender também? Vai me trocar por comida? Você está entendendo? A gente para pensar no que deve passar na cabeça de uma criança nesse momento, porque a gente se quando vê... ela cresce um pouquinho mais. Exato. Isso quando não cai no caso você falou da questão do tráfico de órgãos, né? Às vezes a criança ela é vendida para fazer a extração dos órgãos para se vender no mercado, né? Normalmente eles levam as crianças para pedofilia. E aqui vale dizer também o que eu já disse várias vezes por aí. Se eu pergunto para você qual é a atividade ilícita que gera mais dinheiro, principalmente para o crime organizado, a probabilidade de você me responder que é o tráfico de drogas é imensa. Eu acredito até que você responderia isso, tá certo? Sim. Você ia falar o tráfico de drogas. Então, eu vou dizer para você que não é. Porque uma porção de droga, você vende ela uma única vez. E uma criança, às vezes, você vende essa mesma criança 10 vezes num dia. No mesmo dia. No mesmo dia. E quando essa criança estiver fraca, que ela já não aguenta mais, o que eles vão fazer? Vão arrancar os órgãos dela e vão vender. Você percebe? Eu disse outro dia o seguinte, falou, olha, uma criança sem nenhuma especificação, né, o tráfico comercializa por $120 mil. E algumas pessoas na minha rede social falaram, como é que você sabe isso? Eu sei porque eu já aprendi mais de 60, 70 pedófilos. Isso não tem uma tabela, não é alguém que vai falar para você, olha, isso aqui é assim, assim, assado. Isso você vai aprender no dia a dia trabalhando. E eu faço isso, Tamara, há mais de 15 anos. Eu não comecei ontem com essa história. Percebe? Então, a gente sabe como é que as coisas funcionam. É diferente, não é uma cotação do dólar, percebe? Sim. É diferente isso. Sim. É submundo, é deep web.
É uma coisa É completamente surreal. Eu não louca. consigo entender como é que existe isso de Deep Web, um mundo Surreal. totalmente. O mundo invertido, né? Que a gente Surreal. fala. Surreal. É, eu até fico até sem reação quando eu falo sobre isso, porque é um assunto delicado. Eu tenho uma amiga que ela defende com unhas e dentes a questão das crianças. E eu acho que no Brasil deveria ter pena de Tá morte junto também para comigo. quem é pedófilo. Olha. Posso estar sendo. Vocês podem até me interpretar errado. Foi a China que aprovou pena de morte também, não A foi? China também aprovou, acabou É, de aprovar. eu acho que deveria ser para a pessoa pensar, não vou fazer. É, Se isso é, daí é o único é. jeito que a gente tem de fazer com que eles tirem os olhos das crianças, vamos implementar isso no Mas país. sabe o que é? Aqui no Brasil, é o conceito de que a pena que você aplica à pessoa é para ressocializar. Mentira, pena é para punir. É por isso que chama pena. É punição, Sim. ok? Não é punir, arrancar uma orelha, cortar o braço, não é isso que eu estou falando. Mas é o cara saber que ele está sendo punido porque ele fez uma coisa que ele não podia fazer. Uhum. E isso serve para ele entender e para os outros que estão fora que vão entender também o seguinte: se eu fizer o que esse cara fez, eu vou parar no mesmo lugar. Sim, exato. Você entendeu? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Cuidado, ó, vou aproveitar porque eu sei que o nosso tempo está curtinho, mas eu quero só dizer uma coisa. Sim. Cuidado para você publicar foto dos seus filhos, dos seus netos Uhum. nas redes sociais. Não, se eu puder dar um conselho, não faça isso. E monitorem os jogos também, porque tem esse tal de Roblox, tantos outros jogos que as crianças Isso. jogam, tem esse tal de chat Exatamente. interativo, e muitas vezes são pedófilos por trás, né? Exato, muitas vezes, muitas vezes. Como que vocês fazem? Eu sei que a gente está perto do finalzinho, mas vocês têm um sistema, algum acompanhamento que vocês conseguem identificar essas pessoas por trás desses perfis, nesse mundo de Deep Web, Sim, nesse joguinho? Mas tem como. Tem. Então, ou seja, tem Tem, alguma lógico segurança. que tem. Tanto é que eu estou te falando, a gente prendeu um monte. Recentemente eu estava em Taboão da Serra, prendemos um monte desses caras. Nós chegamos a prender um carteiro que vendia 33 mil vídeos de crianças Você tá de por mês. brincadeira. Vendia vídeo. Vídeo. E olha, é asqueroso, é nojento. Sabe, você se sente incomodado. É muita coisa. Não é possível aceitar isso e achar que não foi nada. Não tem como se sentir como se fosse um assunto normal que você senta em casa no sofá para conversar. Agora, por falar em conversar, converse muito com o seu filho, com a sua filha, tá certo? Dê atenção, ouça. E se você notar que está acontecendo alguma tentativa de aliciamento da sua filha, do seu filho, tá certo? Tenha muito tato para conversar com ela. Eu vou pedir licença para você para mostrar isso aqui. Ó, isso aqui é um guia que eu escrevi, tá? De enfrentamento. Tudo que eu estou falando, inclusive como se comportar com essa situação, está na minha bio. É absolutamente gratuito. Pega lá, lê, que você vai entender o que você precisa fazer. Aqui tem orientação para a escola, tem orientação para a família, tem orientação para todo mundo. É isso que eu gostaria, porque se a gente salvar uma criança, já valeu. Já valeu. Mas a gente, com certeza, vai conseguir muito mais se você que está nos assistindo for lá e dar uma lida, dar uma olhada. Como eu já falei, ninguém está vendendo um guia, Sim, não é isso. Sim. Ao contrário, é absolutamente gratuito, Uhum. que é para a pessoa poder saber como se comportar. Porque, normalmente, o que acontece? Quando acontece uma coisa dessa, a mãe, o pai, entra num pânico e começa a gritar. Ao contrário, calma. Porque tenha na sua mente, tenha na sua ideia que a criança é a vítima e não a culpada de nada que está acontecendo com ela. Sim, é orientar, acompanhar e se fazer presente, porque com esse negócio de era digital e essa rotina incessante que a gente tem muitos pais que, para se sentir um pouco mais tranquilos em casa, jogam o celular ou o tablet na mão do filho, vai brincar, vai assistir joguinho, vai assistir desenho, baixa um joguinho lá, e é nessa hora que o perigo mora, não é? Olha, eu digo com todas as letras, espelhe o celular do seu filho. E tem como, né, hoje? Tem como, total. Você tem que saber tudo que ele está fazendo, que ele está
recebendo o que ele está mandando. Essas orientações todas tem no seu Instagram, então, gratuito, lá para quem Tá no meu quiser. É Instagram, Delegado Hélio Bressan. @ Delegado Hélio Bressan. Não esquece, Ai. @ Delegado Hélio. E, ó, me segue lá que vai ser legal. Você vai gostar, você vai ver o que tem lá. Eu que tenho que agradecer por o senhor ter vindo lá de São Paulo, tirar esse tempinho para ficar aqui, trazer esse pouco de orientação para a gente. Na verdade, tem trilhões de coisas que eu morro de vontade de perguntar. Adoraria ter mais tempo, mas o nosso tempo já chegou no finalzinho, mas não vai faltar oportunidade. Não Eu vai. acho que desde já o que eu tenho só é gratidão por esse tempo que você destinou para estar aqui com a gente hoje. Eu que te agradeço a simpatia com que Obrigada. você me tratou, né? Com essa, assim, com muita sinceridade e muita simpatia mesmo. Obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Disponha de mim, vocês, e você em especial, que eu puder colaborar, conte comigo, faço questão de estar junto. Delegado, obrigada, viu? Obrigado. E mandar um beijo pro Tony também. Tony, amigo, um beijo para você. Não esquecer dele, vai ficar chateado. Senão Não vai é? falar que não falamos dele aqui. Não é? É isso aí, Tony. Eu só deixei pro final para você ficar assistindo tudo, tá vendo? Ó, eu quero agradecer você que ficou conosco e leva essa reflexão para sua semana, porque às vezes a gente não tá muito acostumado a aceitar alguns nãos na vida. Mas às vezes nem todo não é rejeição, às vezes é Deus protegendo o propósito que você às vezes faz questão de não prestar atenção que tá ali, ó, na sua frente para acontecer. Tá vendo? Semana que vem eu tô de volta.